Começa agora o plantão de notícias da Web Rádio Portal Minas. Atenção, ouvinte, preste atenção. Tá chegando agora o plantão, notícia quentinha em primeira mão. Portal Minas, música boa e fonte de informação. Alô, Minas Gerais! Tá no ar o Plantão de Notícias número 13, aqui na sua rádio Portal Minas. A gente chega com aquele resumo do que tá rolando para, deixar todo mundo bem informado. Isso aí. E hoje, olha, temos notícias variadas, viu? O clima dando uma reviravolta, acontecimentos importantes aqui em Minas, movimentações na economia e, claro, a política que não para nunca. Pois é. E antes da gente começar mesmo, queria agradecer demais quem está sempre ligado com a gente. E também para quem já foi lá e baixou o aplicativo da Rádio Portal Minas. Ajuda demais a não perder nada, né não? Facilita mesmo, viu? E vale sempre lembrar, quer saber mais detalhes de tudo que a gente vai comentar aqui? É só dar um pulo lá no nosso site. Anota aí o endereço direitinho, www.portalminas.com. Prontinho. Então bora começar pelo tempo que, deu o que falar. E como deu, o frio chegou com força total em Minas Gerais, né? Monte Verde, lá no sul de Minas, foi, simplesmente a cidade mais fria do Brasil na segunda-feira. Chegou a 7,1 graus Celsius. Ué, haja cobertor. E não foi só lá não, né? Belo Horizonte também sentiu. Bateu o recorde de frio do ano por aqui. E teve mais cidade mineira na lista, né? Com certeza. Maria da Fé, Florestal, São João del Rei, Bambuí. Minas marcou presença entre as 10 mais geladas do país. Trem bom para ficar em casa debaixo das cobertas. É verdade. Mas, mudando um pouco de assunto, infelizmente para uma notícia bem triste. Tivemos um acidente sério lá em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Um micro-ônibus, acabou caindo num barranco. Nossa Senhora. Que coisa horrível. E teve gente ferida gravemente? Muito grave, infelizmente. Um senhor de 69 anos, ele não resistiu e faleceu no hospital. E além dele, outras 7 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista, parece que com fratura e traumatismo craniano, crianças também, outras mulheres. E o resgate foi complicado, Era uma estrada de terra, difícil acesso. Que notícia lamentável mesmo. Nossos sentimentos profundos à família da vítima, né? E desejamos pronta recuperação para todos os feridos. Bom, seguindo aqui, vamos falar um pouco de economia, de infraestrutura. Parece que tem novidade vindo aí para os aeroportos de Confins e da Pampulha, é isso? Exato. A empresa que administra os dois, a Motiva, que o pessoal talvez conheça como CCR, né, o nome antigo, ela está avaliando vender as operações dela aqui na América Latina. E isso inclui, sim, os 2 aeroportos aqui de Minas. Eles já avançaram para uma fase de negociação, ainda não é definitivo, claro, mas a ideia é vender esses ativos para levantar um bom dinheiro, coisa de bilhões de reais. Eles falam que é uma estratégia de reciclagem de capital. Reciclagem de capital, entendi. Vender para poder investir em outras coisas, imagina. É uma movimentação grande para o Estado, né? E falando em projetos grandes e muito esperados, como é que está a situação dos hospitais regionais? Aqueles prometidos pelo governo Zema. É uma demanda antiga aqui em Minas. Pois é, essa situação continua sendo um desafio enorme. Aquela promessa feita lá na campanha de reeleição, em 2022, de entregar 6 hospitais novos, ainda não aconteceu, né? O caso de Divinópolis é meio que um exemplo disso. Uma obra que começou, lá em 2011, ficou parada um tempo. O governo até disse que retomou no ano passado e que a previsão é entregar a estrutura física em 2025. Mas ainda falta muita coisa, tem burocracia e quem sofre com isso, claro, é a população, né? Com UPA lotada, falta de leito, é complicado. Nossa, é uma espera muito longa e que impacta demais a vida das pessoas, né? Complicado mesmo. Agora vamos dar aquele giro pela política nacional. Que sempre rende, né? Sempre rende muito assunto, começando pela deputada federal Carla Zambelli. Ela foi para as redes sociais pedir ajuda financeira, doações via Pix. Ela alega que precisa de cerca de 2 milhões de reais, isso para pagar multas e custos de vários processos que ela enfrenta, tanto na Justiça Eleitoral
quanto no STF. Ela mencionou casos específicos, como aquele da perseguição armada, lembra? E também a investigação sobre um suposto hacker que ela nega ter contratado. Puxa, uma situação financeira bem delicada para ela, pelo visto. E também teve uma repercussão grande de falas da primeira-dama, da Janja, né? Durante uma viagem para a China. Isso, exato. Surgiram, assim, interpretações e críticas fortes de opositores, dizendo que ela teria meio que pedido ajuda ao presidente chinês, o Xi Jinping, para regular as redes sociais aqui no Brasil. Mencionaram especificamente o TikTok, que nessa visão dos críticos estaria ajudando a extrema-direita. Isso gerou todo um debate sobre uma possível tentativa de censura, né? Depois, a Janja se defendeu. Disse que a fala dela foi no sentido de proteger crianças e mulheres nesse ambiente online, que é a preocupação dela. É um assunto bem delicado mesmo, essa questão da regulação das redes. E falando em polêmica, outro político que gerou debate foi o senador Cleitinho, aqui de Minas. Ele fez críticas bem duras à moda dos bebês reborn, aquelas bonecas, né? Sim, ele fez um vídeo que foi bastante contundente. Ele comparou o dinheiro e a atenção que se gasta com essas bonecas, que são super realistas, com a dificuldade que muitas mães solo e famílias pobres enfrentam no Brasil. Foi um desabafo bem forte, sabe? Ele chegou a dizer que pensaria em propor uma lei para, encaminhar para um hospício quem buscasse benefício social para comprar boneca. Uma fala bem direta. Uai, bem direta e controversa mesmo. E para a gente fechar esse bloco de política, teve um momento de tensão lá no STF, né? Durante um depoimento importante sobre aquela investigação da suposta tentativa de golpe. Exatamente, foi entre o ministro Alexandre de Moraes e o general Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época. O Moraes questionou o general sobre possíveis diferenças, sabe, entre o que ele tinha dito antes para a Polícia Federal e o que ele estava falando ali, no depoimento. O ponto principal era se o almirante Garnier, que comandava a Marinha, teria ou não oferecido apoio militar para o Bolsonaro para um eventual golpe. O ministro foi bem direto, perguntou se o Freire Gomes estava mentindo ali no depoimento ou se tinha mentido antes para a PF. O general negou, disse que não mentiu em nenhum momento. Nossa, muita coisa acontecendo nos bastidores do poder lá em Brasília, hein? Ufa! Quanta informação desse nosso plantão de notícias de hoje. Foi um giro rápido, mas tentando passar pelos pontos principais que estão movimentando Minas Gerais e o Brasil nessa semana. E fica o convite de novo. Para quem quiser se aprofundar em qualquer um desses assuntos, saber mais detalhes, é só correr lá no www.portalminas.com. Lá tem tudo bem explicadinho com mais informação. Isso mesmo! Não deixe de conferir para se manter sempre bem informado. A gente agradece demais a companhia de todo mundo por aqui. Valeu mesmo! Continue ligado na programação da Rádio Portal Minas. Até o próximo plantão. Tchau, tchau!